Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Aliás, eu tenho um carinho imenso por vocês aí, tá certo, gente? Agradecer aqui aos nossos apoiadores, a BRH Brasil, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Hoje o nosso bafo, aliás, o tema hoje, gente, fantástico, hein? O tema é Mulheres no Comando e o Empoderamento Feminino. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com o professor Valdec, que ele é professor universitário, palestrante e escritor. Seja bem-vindo, Valdec. Um prazer a sua presença aqui no programa. Obrigado, Cláudio. Maravilha, maravilha. É um prazer estar aqui. Tá certo. Fala um pouco mais, embora você já tenha vindo aqui, mas fale novamente sobre você, sua carreira. Eu trabalhei por 44 anos, tive minha empresa, fui funcionário público e trabalhei como professor universitário por 31 anos. Eu brinco que 44 anos lidando com pessoas. Então, é um bom tempo, né? Apesar que muita gente fala, eu já vi de tudo. Não. Cada dia que passa você tem uma surpresa, porque trabalhar com pessoas não é fácil. E, bom, além dessa sua experiência de carreira aí, você tem escrito muitos livros aí, né? Alguns. E, inclusive, hoje, durante aqui o programa, pessoal, vou estar disponibilizando o QR Code, onde vocês vão poder se inscrever, né? E poder participar do sorteio, tá certo? Isso durante o programa. Fica aí com a gente. Poxa, é um tema assim que tem se falado muito hoje nessa questão da mulher, né? Sobre empoderamento feminino, que é um tema assim, super atual e necessário a gente estar abordando, né? E assim, até para a gente começar o nosso bate-papo aí, podemos apontar uma relação direta entre as mulheres no comando e o empoderamento feminino? Sim. Mas antes, né? Um homem veio falar sobre as mulheres no comando. Na verdade, uma das minhas atividades, eu tive empresa de recursos humanos. E nos meus 31 anos em sala de aula, eu sempre lutei em função do respeito à diversidade e à igualdade de gêneros. E em 2020, com a pandemia, eu já trabalhava muito com liderança. E aí, uma amiga que estava iniciando um trabalho voltado para a liderança sobre mulheres, eu falei, olha, eu vou escrever um livro sobre isso. E aí comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu exigia dos meus alunos, que era o respeito às pessoas e as mulheres, evidentemente. É claro que hoje nós não vamos falar de feminismo, né? Não vamos falar de gênero, não vamos falar sobre isso. Eu vim aqui falar como especialista em carreira, o que as mulheres precisam fazer para se empoderar e chegar a um cargo de comando numa empresa. Então, certo. Este é o mote, este é o assunto que nós vamos tratar aqui. Tá? É uma defesa, eu também defendo e mostro no livro que as mulheres hoje estão ocupando cada vez mais postos de comando. Então, a primeira coisa, o que é empoderamento? Surgiu no Brasil há 20 anos atrás empowerment, né, que era ligado à delegação de autoridade e responsabilidade. E de um tempo para cá as mulheres começaram a usar esse termo mais, e ficou empoderamento feminino. Empoderamento é atribuir significado ou
o ato de conceder e dar poder a si próprio ou a outra pessoa. Então, o que nós vamos falar é dar poder a si próprio. Quer dizer, você, mulher, o que eu tenho que fazer para me tornar uma profissional de sucesso empoderada? E ao chegar no comando, como é que eu vou transferir esse poder, autonomia para outras mulheres? Sim. E para outros homens? Sim. Que vão liderar tanto homens como mulheres. Empoderamento é um processo de aumentar a capacidade de escolha da mulher e transformar essa escolha em ações e resultados desejáveis. Isso é empoderamento da mulher. É quando ela entra no mercado de trabalho e decide se empoderar e desejar. Eu vou ser uma líder. Eu vou comandar uma empresa. Depois nós vamos ver que isso não é fácil. Não são todas as mulheres que podem ser comandante ou comandar uma organização. Precisa de uma série de competências e etc. É isso que nós vamos tratar. Como as mulheres devem fazer para se empoderar. É evidente que uma hora não é possível. No meu livro eu faço uma descrição, o livro é prático. Tá? Ele é prático. Depois eu entro em detalhes de como a mulher usa este livro para efetivamente buscar o seu empoderamento profissional. Certo. Então, toda e qualquer mudança na vida profissional de uma mulher deve ser por sua vontade e não pela imposição dos outros. Tá, tem que ser por vontade própria. É aquela motivação intrínseca que está dentro. Ela só poderá falar, eu sou empoderada a hora que ela fala, eu vou fazer uma escolha. Eu quero ser uma líder de uma empresa. Tem que ser decisão dela. Dela. E não por imposição dos outros. Porque, infelizmente, ainda no Brasil, nós temos aí um machismo enorme, as mulheres ainda continuam lutando contra o machismo, e quando uma mulher chega, evidentemente, a um cargo de comando, sempre tem, ela conseguiu por isso, por aquilo, que não é uma verdade. As empresas do setor privado não vão colocar o comando de uma empresa na mão de uma profissional que não seja extremamente qualificada. Sim, sim. E com certeza com muitos anos de experiência. Acho que respondi. Sim, e quando a gente fala desse ponto aí, e até me remete aqui às minhas lembranças, né? Eu já sempre estou falando aqui que eu já trabalhei em grandes empresas aí, e eu falo o seguinte, que eu tive grandes exemplos de mulheres na gestão, né? Então, assim, realmente eu sigo, assim, eu observei isso toda a minha jornada de carreira, e realmente, não vou dizer que todas elas, né, mas a grande maioria das mulheres que que foi gestora me veio com bons olhos. Né? Então, hoje, tudo que eu falo hoje, inclusive nas minhas aulas, palestras, eu falo muitas das coisas baseado nessas grandes mulheres que foram minhas líderes. Né? Isso que eu falei toda a minha jornada, quando era, né, desde jovem até uma fase mais experiente. Né? Então, assim, eu admiro muito, né? E assim, elas fazem a diferença mesmo, né, Valdec? Assim, elas contribuem bastante, né, quando chega ali. Né? Eu também tenho essa experiência. Os meus melhores líderes foram mulheres. As que mais me exigiram e as que mais me ensinaram. Então, as mulheres têm um poder enorme, apesar de muitos homens julgar que a mulher, não, ela não tem capacidade para lidar com homens com a posição de liderança. Isto é uma mentira e está sendo mostrado a cada dia pelas mulheres de grandes corporações,
como a HP e outras, que tem mulheres no comando e não são empresas pequenininhas, não, são empresas gigantescas no mundo inteiro. Então, as mulheres estão trazendo resultados no livro. Eu tenho pesquisas que mostram que as mulheres estão trazendo resultados maiores. Resultados, nós estamos falando tanto de gestão quanto de lucro para as empresas. Desempenho, performance. Nossa, muito bacana isso que você está trazendo. Pessoal, quando ele fala do livro, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, é isso aqui, ó. Mulheres no comando. Empoderamento feminino nas organizações. Aliás, tá top, gente. E fica aí que logo em breve eu vou estar disponibilizando um QR Code para vocês entrarem e participar do sorteio. E assim, eu dei uma olhada no livro e assim, tá fantástico. Realmente, assim, muita informação e vale a pena aí você ter esse livro aí do professor Waldeck, né? Parabéns pelo livro, viu? Só para exemplo, a capa, por favor, mostra a capa. Claro, esta menina está aí, foi minha aluna. Foi sua aluna? No curso de administração aqui numa faculdade em Guarulhos. E hoje é minha melhor amiga. Olha que bacana. Olha, e está no cargo de comando numa empresa no ramo de saúde. No ramo de saúde? Então, eu a coloquei justamente por isso, para mostrar. Ela fez o curso de administração e conseguiu, e é claro que agora ela está buscando novas perspectivas. Claro. Né? Subir, e eu continuo trabalhando com mentoria com ela, porque ela é um exemplo. Sim. Né, da possibilidade de uma mulher se tornar empoderada, apesar da condição econômica. Sim, sim. Então, muitas e geralmente as mulheres... Eu fiz uma pesquisa na faculdade, eu tinha 31 turmas no curso de administração numa instituição que eu dava aula, que eu ministrava aula. Eu fiz uma pesquisa em todas as turmas, sem exceção, o número de mulheres, de alunas mulheres, era maior do que de homens. Todas, sem exceção. As mulheres estão estudando mais do que os homens. Poxa. Por isso elas vão alcançar logo postos. Na Electra, que é uma empresa de energia elétrica, de 5 diretorias, 4 são mulheres. 4 são mulheres? E o CEO, o presidente, disse que só não tem mais porque ainda não apareceu, porque se surgir mulher também com a competência desejada, vai ser promovida. Então, para você ver que está quase na igualdade. É uma empresa que tem aí um respeito muito grande também pela mulher no comando. Sim, sim. E elas são realmente importantes mesmo, sim. Né? É possível a gente associar, então, o empoderamento feminino e o poder da transformação? Primeira coisa, o que é mudança e o que é transformação? Então, muita gente coloca como sinônimo, mas, na verdade, mudança é dispor de outro jeito, ou pequenas modificações. Está aqui, ó, eu ergui meu copo, eu fiz uma mudança nesta xícara e está voltando no lugar. Ela continua a xícara com água. Certo. Tá? E cada vez que eu bebo água, vai diminuindo a água que está dentro. Está vendo uma mudança. Daqui a pouco eu posso encher o copo. Eu posso fazer uma pequena mudança. Eu poderia pôr uma camisa aqui diferente e aparecer com uma outra camisa. Então isso é mudança. Mudanças são pequenas alterações. Agora, o segredo para o empoderamento é a transformação. É transmutar algo em outra coisa. Ou seja, uma pergunta que eu fazia para os meus alunos, que já estavam lá no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º semestre, você é a mesma pessoa quando entrou na faculdade? Não, professor. Então está havendo transformação. Isto é transformação. Então a mulher... eu sou empoderada, eu vou lá na Avenida Paulista... Isso não a tornará empoderada. Empoderamento é a transformação que vai acontecer no seu mapa mental. Certo.
no seu psique. Eu quero ser uma mulher que deseja estar no comando de uma empresa. Isso é transformação. Quer ver um exemplo de transformação? Nós fazíamos, dava palestra numa TV ou em algum lugar, que era tudo preparadinho, a pessoa sentava, a pessoa já fazia, né, a sua perguntinha, tinha horário, tudo bonitinho e tal. O podcast é uma transformação. Ele mudou a forma. Por quê? Porque agora você pode escutar na hora que você quiser, você pode acompanhar ao vivo, você pode, ao contrário dos outros modelos tradicionais. Então, podcast é uma transformação na forma de comunicação. Veja, né? Que diferença. Então, mudança e transformação é uma diferença enorme. Então, o empoderamento feminino, ele só vai acontecer quando você tiver o poder de transformação. Ou seja, eu tenho que fazer uma série de coisas, né? Eu tenho que adquirir competências comportamentais, técnicas, intrapessoais. Eu tenho que ter uma nova postura, eu tenho que ter uma nova forma de agir. Aí você estará se transformando. Aí você vai ser realmente uma mulher empoderada. Muita gente... Aí eu desejo ser líder. Eu também queria ganhar na Mega Sena, é um sonho toda semana. Eu jogo até. Né? Então, desejar é uma coisa, querer é outra coisa. Então, a mulher empoderada, ela é arquiteta e projetista da sua vida. O que você faz hoje é resultado das decisões que você tomou no passado. E o seu futuro será o resultado das decisões que você toma hoje. Então, você quer ser uma mulher empoderada? Você tem que começar a tomar a decisão hoje. Então, o que eu tenho que fazer para me empoderar? Hoje, começar a... Né? E no livro eu mostro. Prático, como montar um plano de carreira. Como é que eu vou montar? Não é do nada, você tem que ter um planejamento de carreira, você tem que ter um plano de carreira. Quais são as competências necessárias para ser uma líder? Certo. Então está lá enumerado cada competência. Então o livro é essencialmente prático para que as mulheres hoje possam ter resultado à frente. Porque aí ela pode correr atrás da oportunidade. Eu quero ser líder porque eu tenho competência. Então eu vou correr atrás. Tem que ter as competências e eu com isso... isso... Eu vou correr atrás. Eu quero uma promoção. Se a empresa não me valoriza, eu vou para outra. Mas eu quero um cargo de liderança. Eu tenho essa condição, essa qualificação. Sim. O que nós chamamos de atributos construídos. Então eu tenho que, a partir de hoje, ir construindo uma qualificação para quando surgir a oportunidade, não é sorte. É sorte. Não é sorte. Você estará preparada quando surgir uma oportunidade. Então, na verdade, assim, realmente ela vai construir, sim, né, no seu dia a dia, para realmente, quando chegar ali a oportunidade, ela abraçar. Claro. Teve um presidente de um banco, de uma empresa financeira, que conhecia meu cunhado. Aí ele falou de mim e tal, eu dava aula de economia e tal. Aí o presidente ligou, olha, eu queria que você trabalhasse aqui com isso. Falei, desculpa, eu não sei qual foi a informação que meu cunhado deu, mas eu não tenho competência nenhuma. Aí eu perdi a oportunidade. Não, eu não sou da área financeira. Então eu não perdi a oportunidade. Agora, digamos que eu estivesse trabalhando na área financeira e tivesse surgido essa oportunidade. Aí eu falei, caramba, não sei. Aí sim eu perderia uma oportunidade. Porque muita gente confunde economia, aula de economia com finanças. São coisas diferentes. Claro que o setor financeiro usa muito a teoria econômica. E eu não perdi a oportunidade. Eu não era da área financeira. Então eu falei, desculpa, mas não tenho nem como atendê-lo. Né? Então a mulher precisa estar preparada quando surgir a oportunidade.
Poxa, bacana. Seja numa vaga num processo seletivo interno, como um processo seletivo externo. Eu já comentei aqui e eu sempre falo, eu já tive grandes mulheres líderes assim, que realmente fez uma diferença para mim, para minha carreira. Então hoje, muito das coisas que eu ensino, porque nós somos palestrantes, né, eu e você, né, então a gente dá treinamentos. Então muitas das coisas eu extraí dessas minhas gestoras, líderes que eu tive em toda a minha jornada. Então eu só tenho que realmente tirar o chapéu, valorizá-las, né? E, poxa, é fundamental. Valdec, o papo tá bom, mas eu preciso que pedir um intervalozinho aqui, tá certo? Pessoal, vamos a um breve intervalo. Fique aí, ó, é rapidinho, tá certo, gente? Eu acredito. Eu acredito. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Muito prazer. Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com esse bate-papo incrível. Estou aqui com o professor Valdec, que ele é professor universitário, palestrante, escritor. Aliás, aqui um dos livros dele que daqui a pouco eu vou disponibilizar aí o QR Code daqui a pouquinho, né, que é Mulheres no Comando, Empoderamento Feminino nas Organizações, que aliás é o tema de hoje, né? E assim, eu quero assim realmente agradecer porque assim a sua participação aqui no programa e trazer esse tema aqui. Porque é um tema, assim, ele, no mínimo, ele desperta, assim, essa curiosidade, né, por parte das pessoas, né?
E assim, porque realmente, as empresas, né, têm que dar mais abertura aí para as mulheres. E aí até do que a gente tinha falado, mas claro que ela também tem que estar preparada e querer, como você falou, né? Não é por imposição, você vai ser a nossa diretora, a nossa gerente, enfim. Não é por imposição, né, professor Valdec? Realmente é ela querer, né? E aí você também falou uma coisa muito importante entre mudança e transformação. Então, na verdade, a transformação seria interna, né? Se é o que realmente é aquele desejo de querer transformar, de querer mudar, né? Então, poxa, muito bacana as dicas aí, viu? Dando continuidade aqui, a gente sabe que não há dúvidas que é um novo paradigma em relação à liderança nas organizações. A gente sabe disso. E qual é o papel da liderança feminina nesse contexto? Então, vamos lá. Este paradigma do líder autocrático, né, mandão, autoritário, não tem mais espaço nas empresas. Seja para um líder homem ou um líder mulher. Não há mais, tem que quebrar, tanto que no nosso livro Gestão da Felicidade, nós falamos, né, do papel do gestor da felicidade. Nós estamos falando de uma liderança hoje que vai proporcionar satisfação, bem-estar, qualidade de vida no trabalho, felicidade e etc. E aí me perguntaram, mas qual é a característica da mulher que é líder feminina e uma que não é líder, né? É evidente que as mulheres estão mostrando para as empresas que elas, líderes femininas, têm maior empatia, certo, maior equilíbrio emocional, trabalham muito bem com o espírito de equipe. Eu não gosto de trabalho em equipe. Por quê? Porque a origem etimológica da palavra trabalho é chicote. Né? Então, eu não gosto de usar a palavra trabalho em equipe. Eu sempre uso. E Fayol, em 1904, falou em espírito de equipe. Você vê que não é 1940, não é novidade. Então, não é novidade. Então, a mulher sabe trabalhar melhor com pessoas. Ela desempenha muitas funções. Uma palavrinha também muito usada, ela é multifacetada. E ela tem uma vantagem em relação aos homens, porque ela tem uma experiência interdisciplinar, que é a gravidez. Entenda? Porque quando a mulher está com o bebê no útero, todos os órgãos dela trabalham em função daquele projeto. Por isso que a mulher tem uma experiência que nós não temos. Ah, certo. Por isso que ela consegue fazer. Eu brinco que eu faço 4 coisas ao mesmo tempo. Eu quero falar, é que é o meu lado feminino agora. Tá? Então, o que eu quero dizer? A liderança feminina está, como eu falei, ela vem quebrando o paradigma, trazendo uma nova filosofia de gestão para as empresas. Então, esse é um recado. Olha, eu quero ser uma mulher empoderada, então eu preciso fazer o que as empresas necessitam. E para isso, para que que eu falei, se você fizer as mesmas coisas que outras mulheres fazem, você não vai chegar a lugar nenhum. É o senso comum. Eu fico o dia inteiro no Face, fico o dia inteiro tirando selfie, você vai continuar na sua posição emprego. Daqui a pouco eu vou falar em carreira, é uma diferença. Então a mulher empoderada, ela diz por que ela está lá. Ela mostra, eu vou ser a gestora dessa organização e eu vou mostrar que eu vou fazer diferente. Sim. Ela tem uma diferenciação em relação a outras mulheres. Por isso que eu falei, ela construiu este empoderamento. Portanto, ela se tornou efetivamente uma liderança feminina. Líder e liderança são coisas diferentes. Líder é o indivíduo. A liderança é como o indivíduo gerencia. Líder
feminina é a mulher. Tá? Agora, o que é a liderança feminina? É justamente a forma como ela gerencia o capital humano nas empresas. Que está mostrando, como eu disse, em várias pesquisas, que elas têm essa capacidade de trazer soluções novas, criativas, engajar melhor as equipes, etc, etc. Isso não quer dizer líder bonzinho, tá? Não confunda. Não, sim. Ela é exigente, ela cobra tal, mas ela valoriza, ela reconhece, ela está junto nas decisões. Então, isso é uma líder feminina. Não é ser líder bonzinho, né? Não, aqui pode fazer tudo. Não é isso. Não confundir, né? Por isso que a gente fala empoderamento. Ela tem poder, ela tem conhecimento, ela tem qualificação. Por isso que ela fala, é assim, vamos fazer, papá. Porque ela conquista o respeito e a confiança da equipe. Verdade. Nossa, você é um ponto muito importante. Ela conquista, né? Quando você falou dessa questão de conquista, eu até lembrei aqui de uma situação. É claro, assim, que a gente não pode generalizar e também a gente assim, não está falando também que não tem bons gestores homens, não é isso, claro, né? Claro. Eu também eu tive muitos gestores homens e que me foi exemplo, como eu também tive muitos gestores homens que para mim foi péssimo exemplo, né? Agora, eu tenho uma lembrança muito forte de uma das épocas em que eu trabalhava no banco. E ali nós tínhamos uma gestão, claro que eu não vou citar nomes, mas também faz tempo isso aí, viu? Lá no começo, praticamente no começo da minha carreira lá. Então nós tínhamos um gestor que nós não tínhamos acesso à sala dele, né? Nós não tínhamos aquela liberdade em conversar. E eu lembro que na época teve a fusão do banco e aí veio uma mulher. Primeira coisa que ela fez, aqui, portas abertas. E ela permitia que a gente entrasse na sala dela, coisa que nós não tínhamos essa oportunidade. E detalhe, e ela permitia que a gente pudesse propor ideias. Então, entra no que você falou. Então, agindo dessa forma, o que ela ganhou da gente? Confiança. Né? Ela conquistou, né? Então, quer dizer, é isso que você vem falando. Já tem aqui algumas pessoas participando aqui. Repórter no ar, maravilha! Boa tarde, meu amigo Cláudio Luve. Só dicas importantes. Aí, tá vendo, Boga? Dicas importantes aí. Eu vou dar mais algumas daqui a pouquinho. A Vanina Neves aí, nossa parceira amiga aí, né? Boa tarde, cheguei, poxa, Vanina. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link aí do QR Code pra, né, poder participar do... E daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, gente. Olha que presentão aí do professor Valdec, gente. Aliás, é da editora Filos, né? Isso, o mesmo que editou o nosso livro. Então, porque o nosso livro Gestão da Felicidade é pela editora Filos, né? E falar em Gestão da Felicidade, hoje nós temos uma palestra agora de noite, né? Pessoal, hoje de noite, eu e o professor Valdec, nós vamos dar uma palestra com o tema Gestão da Felicidade, né? Que bacana. Então, desculpa. Não, pode, por favor. Então, você falou de liderança feminina, só para complementar. Isso. A mulher empoderada não almeja. Ela trabalha duro para conquistar o seu espaço na organização. Então, você quer ser líder feminina? Disciplina, trabalho. As mulheres no comando e empoderamento feminino têm como palavras de ordem inspirar, que eu falei, a motivação intrínseca, ela tem que estar motivada para inspirar outras pessoas, e as mulheres no comando estão mostrando isso, empoderar e transformar. E essa é a realidade atual das mulheres no comando. Elas estão inspirando as suas equipes, elas estão motivando as suas equipes, elas estão empoderando as pessoas, porque elas estão concedendo a elas autonomia para poder trabalhar, e, portanto, há uma transformação. Por isso que nós falamos no nosso livro de uma nova filosofia de gestão humanizada.
E a mulher trabalha melhor com essa questão da gestão humanizada. Esse é um outro grande diferencial. Então, só para o pessoal ter uma dúvida, o que eu faço para ser uma mulher empoderada? Meu livro fala um pouquinho do capítulo Liderança Feminina. Então, no capítulo 1 eu mostro como agir, né, para ser uma líder feminina. No capítulo 2 eu falo sobre o mundo bunny, quer dizer, o mundo hoje é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então o mundo mudou. E as mulheres precisam entender também, as mulheres que querem ser líderes, que o mundo mudou. Então eu explico o que é esse mundo bunny. O mercado de trabalho, então eu mostro para as mulheres que o mercado de trabalho mudou. Mas eu comecei a selecionar pessoas com 17 anos. Conheço um pouquinho sobre essa questão de mercado de trabalho, eu estou ainda no meio, né, de recrutamento, eu trabalhei muito tempo com treinamento de desenvolvimento, recrutamento e seleção, então eu falo sobre o mercado de trabalho, como é a nova postura da mulher no mercado de trabalho. Carreira profissional de sucesso, então aí eu ensino lá, tem uma situação prática, como ela tem que fazer para criar um plano de carreira com um planejamento de carreira, passo a passo. Olha que bacana. Como é que eu vou fazer? Eu quero... eu ensino no livro, com caso prático, um plano já, é só ela ir lá preenchendo, ela determina o seu plano de carreira. A avaliação e o plano de carreira. Quinto ano, eu tenho dois formulários para que ela faça uma avaliação pessoal, porque isso é importante. O autoconhecimento. Então eu ensino como fazer o autoconhecimento? Sim, autoconhecimento, mas de uma forma técnica. Certo. Com questionário para que ela possa se posicionar efetivamente como ela está hoje. Tá? E aí o plano de carreira. O 6º capítulo eu falo, aprenda a falar em público. Que é prático também. Eu ensino passo a passo. Por quê? Porque se você não tiver a capacidade de comunicação, esquece. Verdade. Para mim, é a competência básica de qualquer profissão. De qualquer profissão. Comunicação. Mas você fala muito bem, para você é fácil. Não. Eu não olhava nos olhos das pessoas. Eu comecei a dar aula, tinha medo de olhar para os meus alunos. Aí eu dava aula de cabeça baixa, porque eu tinha vergonha, era tímido. E aí uma aluna, nem falou, professor Valdec, ela virou para mim e falou assim, Valdec, por que você não olha nos meus olhos? Aí, quer dizer, o que ela quis dizer? Por que você não está... Aí eu fui fazer curso de oratória, tal. E hoje eu tenho cursos, né, voltados a essa área de comunicação. Então, a comunicação é fundamental. Eu preciso aprender a falar em público corretamente, sem medo. Existe técnica, e lá eu descrevo no livro as técnicas de como falar em público corretamente e sem medo. No 7º capítulo, eu falo sobre currículo e entrevista. Tem um link no livro que a pessoa acessa ao meu Google Drive e lá tem um tutorial, passo a passo, como montar um currículo competitivo. O que é montar um currículo competitivo? Não é só jogar lá, joga as informações. Não, tem um passo a passo, como montar um currículo competitivo, e tem um passo a passo, tela por tela, no LinkedIn, para construir um perfil campeão no LinkedIn. Que bacana. Passo a passo, tela por tela. Desde o que fazer para se inscrever no LinkedIn, tela por tela. Eu tive o trabalho de fazer tela por tela, gratuitamente. É só a pessoa pegar o link, né, e ir lá fazer o download no Google Drive. E o último capítulo, eu coloquei um capítulo especial sobre empreendedorismo feminino. Se uma mulher quiser abrir, eu estou com interesse de abrir uma empresa, o que eu faço? Eu vou sorte? Não.
tem um plano de negócio de uma pequena confecção, passo a passo, com todos os cálculos, tudo que a pessoa precisa fazer para montar um plano de negócio para que possa possibilitar sucesso no seu empreendimento. Claro que você só vai ter que adaptar as informações para o seu negócio, mas o passo a passo está lá, é prático. Por isso que eu falei, todos os capítulos do livro são práticos, tem ferramentas que as mulheres que quiserem se empoderar. Então, esses são o que eu chamo das competências essenciais para que uma mulher possa se empoderar. Sim. Mesmo que ela não vá abrir uma empresa, é importante que ela veja o capítulo, porque ela tem informações na área financeira que também permite ela na empresa ter certas noções, rentabilidade, o que é break-even point, né? E uma série de outras informações, markup, né? É só lá no livro e aí você tem aí as informações necessárias. Então, só para terminar essa liderança feminina. A liderança feminina é a ação e não a posição. Certo. Por isso que eu falei, não adianta, porque o que acontece quando uma pessoa que não tem qualificação é alçada a um cargo de liderança? Pode ser a liderança de uma equipe. A equipe destrói ela. Porque se ela não tiver competência, não é a posição que salva ela. Não, É por isso que muitos líderes são autocráticos. Ele tem medo, porque ele não tem as competências necessárias. A mulher que é empoderada, ela é a ação dela, que eu falei, ela constrói respeito e a sua liderança. Os liderados, os colaboradores têm respeito e confiança nela. Então, é isso que não é o posto que dá a ela, né, a autoridade, são ações. Né? É o respeito. E respeito tem que ter competência, né, para mostrar. Sim, sim. Muito bom. Bom, pessoal, como eu falei no começo do programa, aqui o professor Valdec está nos presenteando com 2 livros, onde eu vou estar sorteando. E assim, vai aparecer um QR Code na tela aí. Então, vocês entre nesse QR Code aí, coloque as suas informações e durante a semana vai ser feito o sorteio e pode preencher até sábado, dia 17 de setembro, pode preencher esse formulário aí. E os 2 ganhadores ou ganhadoras, né, nós vamos anunciar no dia 20, que é o próximo programa, tá certo? Mas tem um detalhe muito importante, gente. Terá que vir buscar aqui no estúdio da Nova TV Alto Tietê em Guarulhos. E aí você vai ter a oportunidade em conhecer o estúdio e tirar uma foto comigo. Tá certo, gente? Então, assim, entre no QR Code aí. Você tem até dia 17 para se inscrever. Vai ter aqui depois um sorteio interno. E no dia 20, nós vamos estar anunciando aí os ganhadores ou ganhadoras. E a edição do programa Gestão em Pauta da Nova TV Alto Tietê vai entrar em contato para falar que vocês, né, foi os ganhadores ou ganhadoras, para agendar aqui um dia para vir aqui, conhecer esse lindo estúdio, tirar foto comigo. Eita! Pode vir um representante da pessoa, porque às vezes a pessoa está trabalhando, pode ter um irmão, sei lá, Não, pode sim. Inclusive, eu até coloquei isso lá nas orientações, que a pessoa, se ela não puder vir, pode vir alguém no lugar retirar, tá certo? Lembrando que a Nova TV Alto Tietê fica aqui no centro de Guarulhos, tá certo, gente? O presentão aqui, ó, do professor Valdec. Tá maravilhoso esse livro, Só gente. um detalhe, viu, pro pessoal aí. Dia 20 é meu aniversário. Dia 20, 63 anos. Por isso que ao invés de eu ganhar presente, eu estou presenteando. Poxa, maravilha. 2 pessoas que estão nos assistindo. Maravilha. Então, mais um ano. Gratidão, viu? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo. Fique aí com a gente rapidinho.
acredito. Eu acredito. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Envie comentários, perguntas. O tema de hoje é Mulheres no Comando e Empoderamento Feminino. Estamos aqui com o professor Valdec, que é professor universitário, palestrante e escritor. Valdec, tem aqui alguns comentários aqui, inclusive da Vanina Neves. Meninos, quero um livro autografado, hein? Sou fã de vocês, né? do livro Gestão da Felicidade. Vamos estar encaminhando para ela. E aí, ela comenta aqui: fala-se muito em mudança no mercado de trabalho, mas pouco se pratica. Pelo menos é o que eu sinto atuando na área. Hoje, em torno de 78% das vagas que tenho em aberto tem restrição com o sexo feminino. Como agir diante disso? Porque a Vanina tem uma agência, uma consultoria de recrutamento e seleção. Né? Então ela tá com essa questão aqui. Então nós gostamos que você aí... Qual o nome dela? Vanina Neves. Vanina, eu vou te explicar. Você tem toda a razão. Como eu falei, infelizmente, ainda vivemos no mercado de trabalho, na área de gestão tradicional. É aquele homem, cabelo branco, né? Já baby boomer. Essa é literalmente. As mulheres têm que lutar hoje contra esse machismo, têm que disputar uma vaga com outras mulheres, e tem um paradoxo, né, que a gente chama, um contraponto, chama Síndrome da Abelha Rainha. Não sei se você já ouviu. O Síndrome da Abelha Rainha é: muitas mulheres chegam ao cargo de liderança ou de comando numa empresa e começam a bloquear que outras mulheres cheguem no comando. Principalmente Verdade. As mulheres que estão no seu comando. Ela tem medo que algumas mulheres tomem o seu espaço e se prendem ao seu status quo. Tá? Se chama Síndrome da Abelha Rainha, e às vezes até trata mal as suas subordinadas. Mas essa é uma realidade ainda no Brasil.
Na América Latina em geral, nós somos ainda um país machista. E as mulheres... Infelizmente. Como eu falei, as mulheres precisam se preparar. E isto está mudando. Isso não quer dizer que essa geração Z, os nascidos a partir de 95, a alfa, já vão começar a ter uma outra visão com relação à gestão. É que nós estamos convivendo com todas as gerações. A geração baby boomers, dinossauros. Eu sou um dinossauro, nasci em 60. Não, mas tem muita coisa que contribuir. Tem a geração X, 70, Y, década de 80. Depois vem a Z, a partir de 95. E a alfa, nascidos a partir de 2010, que daqui 4 anos, 5 anos, estão chegando ao mercado de trabalho. Então há muito que caminhar. Que eu falei, as mulheres ainda, que eu falei, tem que disputar o mercado com os homens, tem que disputar mercado com mulheres, tem que disputar mercado com estrangeiros, porque nós estamos recebendo uma quantidade de estrangeiros muito grandes. Então é um trabalho árduo. Por isso que eu falei, o empoderamento feminino não é só falar. As mulheres precisam entender este mercado. E por isso que eu falei, precisam estar preparadas. Então, é claro, é um funil. Mas as bem preparadas, eu sempre falo, uma questão do mercado de trabalho. Os melhores empregos vão para as pessoas mais qualificadas. Quem não tem qualificação, eu sempre disse para os alunos, vai ficar com o que sobrar. Agora, a mulher precisa se preparar. Eu falei da Alessandra, que está na minha capa, ela fez administração, ela fez agora um MBA, ela já fez vários cursos, mantém uma mentoria comigo. Por quê? Porque ela está numa posição, mas ela quer na empresa subir. Ela quer gerência, quer diretoria e etc. Então ela está construindo a carreira dela, que eu falei. O problema é que o brasileiro não planeja a sua carreira. Eu entrei no mercado de trabalho e aí eu vou ver o que dá. Não. Para efetivamente assumir a liderança, infelizmente, vai ter que lutar muito as mulheres. Mas é que eu falei, se ela tiver ótimas qualificações, hoje, que eu falei, celular aqui hoje, a quantidade de cursos gratuitos, as informações que tem aqui para qualificação profissional, né, não dá conta aqui. Então, você tem um instrumento na mão para se qualificar. Mas ainda vai demorar um pouco no Brasil, né, para quebrarmos esse paradigma. Por isso que as mulheres, quando estão no poder, no comando, o que ela tem que fazer? Buscar mulheres qualificadas também para aumentar o número de mulheres qualificadas. Sim, sim. Que a gente chama em administração do pipeline de liderança, quer dizer, são 6 níveis de liderança. Então é preparar a outras pessoas para também assumirem outros postos de liderança. Só uma questão rápida. As mulheres reclamam de representatividade nas eleições. Nós temos mais mulheres no Brasil do que homens, pelo IBGE. No entanto, as mulheres continuam votando em homens. Então, para você ver, nós temos muitas mulheres no mercado, mas não estão dispostas efetivamente a buscar este aprimoramento. Tá? Então, vai ter que lutar, não é fácil. Tá? Então, eu espero que tenha respondido. Não, com certeza. E assim, quando a gente fala dessa questão de restrições, existe ainda por parte de algumas empresas, mas também existe outras empresas que tá dando essa abertura aí, né, para as mulheres, né? Então eu vejo muitas empresas aí, eu não vou citar agora nomes aqui das empresas, mas assim, eu vejo lá um corpo assim, na liderança de mulheres. Então assim, então existe sim algumas empresas que têm essa abertura assim para mulher. Agora, aquelas que tiverem com essas restrições em relação ao feminino ali, né? Poxa, ela pode estar fadada ao fracasso. Porque, na verdade, as empresas precisam ali de ter uma diversidade.
né? Então, quer dizer, é necessário ter isso, né? De ter pessoas, de ter mulheres, homens, né? Então, assim, a gente fica muito chateado, né? Claro, eu luto. Eu sou... poucos homens que vêm defender as mulheres. Por isso que eu agradeço, Cláudio, por estar aqui para ajudar as mulheres. Eu faço várias palestras, cursos gratuitos para mulheres. Eu fiz um Ubatuba, eu moro na cidade de Itaém, eu rodei 400 quilômetros para dar uma palestra só para mulheres. Então eu estou engajado, né, em projetos voltados ao empoderamento feminino. Só completando a carreira. Carreira feminina é uma construção diária que acontece a partir dos diferentes desafios que a mulher enfrenta, dos projetos que ela desenvolve e das oportunidades que ela constrói. Então tem que correr. Não passou no processo seletivo, vai ver por quê. Qual é o que faltou, qual é a competência que ele não tem e corre atrás. Sim, sim. Agora, se uma empresa não valoriza a mulher, é melhor não ir trabalhar lá. Exato. Aqui que adianta a mulher então, entrar então eu sempre falo, bem colocado. Eu cito a Cacau Show, é uma empresa fantástica. Na Cacau Show, 63% dos colaboradores são mulheres. Então assim... E na liderança também, um número expressivo de mulheres no comando. É um grande exemplo a Cacau Show, né? Sim. Entre outras empresas aí. Energia elétrica é uma outra. E tem aqui um número. Não, tá certo. E aí que ela comentou aqui, excelente, muito obrigada, professora. A Vanina aí tá agradecendo aí. Vanina, se você não tem um projeto, você estará a serviço do projeto de alguém. Se você não fizer um plano de carreira, você poderá estar ajudando alguém no seu plano de carreira. Não. Se você não tem um projeto, você estará a serviço do projeto de alguém. Por isso que no livro eu mostro, você tem que fazer o seu plano de carreira. O seu plano de carreira, a partir do plano de carreira, o planejamento da carreira, que tem objetivo e metas a serem cumpridos. Sim, sim, sim. Nossa, realmente aqui é um assunto tão interessante, importante, necessário falar, discutir, né? E realmente aí, essas empresas precisam abrir mais as portas para as mulheres, precisa valorizar, mas aí volta a falar, como a gente vem falando aqui desde o começo, elas também precisam estar preparadas, né, com as competências, como você vem falando aqui, né, porque para quando surgir a oportunidade, opa, eu estou aqui. Professor Waldeck, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui no programa. Passa rapidinho, né? Daria para falar muito mais. Né? Então, assim, deixa as suas considerações finais, as suas redes sociais, por favor. Eu diria para as mulheres, quando você pensar em desistir, lembre-se que toda mulher empoderada de sucesso chegou lá porque não olhou para trás. Ela não vive de passado. Que eu falei, as ações que você toma hoje, né, as consequências você vai ver. Né, é que nem planejamento estratégico da empresa, um planejamento. Planejamento você não faz no futuro, planejamento você faz no presente para uma realização futura. Então, quando pensar em desistir, lembre-se que toda mulher empoderada de sucesso chegou lá porque não olhou para trás. E para encerrar, eu diria, só você pode mudar a sua vida. Cabe a você tornar-se uma mulher empoderada, mais ninguém. Isso aí. Então, o empoder é como motivação. Motivação é algo intrínseco. Ninguém motiva ninguém. Eu estou aqui estimulando as mulheres. São as mulheres que têm que se empoderar. São as mulheres que têm que se motivar para buscar o comando das empresas. Eu estou dando algumas ferramentas para ajudá-las no empoderamento. Mas se ela não quiser se empoderar, não dá. Cabe às mulheres buscar efetivamente o que é, né, o empoderamento, como eu falei, no sentido de transformação, para chegar efetivamente ao comando, seja
na liderança de uma equipe, depois a supervisão de uma equipe, coordenação de equipes, gerência de equipes e direção de uma organização. Poxa, bacana. Você quer deixar alguma rede social aí que você gosta de... Qual que você gosta de utilizar mais? O Instagram ou o LinkedIn? Que a gente colocou o LinkedIn aí, que é Valdec Romero Castelo Branco. É isso aí. Eu prefiro porque o LinkedIn, quem quiser, inclusive as mulheres, eu tenho vários materiais que eu coloco lá. É só ver lá minhas publicações. Certo. E eu estou postando agora, desde a semana passada, vários slides só sobre empoderamento feminino. Então eu comecei a semana passada, como eu estava aqui falando da palestra, então eu vou, né, nas próximas semanas, só colocar material sobre o empoderamento feminino. Maravilha, muito bom, viu? Parabéns, viu? Eu tenho acompanhado, inclusive, as suas postagens lá. Bom, quero agradecer novamente aqui a sua participação. Você contribuiu muito aqui com esse tema assim, que é importante demais. Pessoal, quero deixar também aqui o meu agradecimento aqui a toda a direção da Nova TV OTT, a equipe de produção, a você que tem nos acompanhado, a nossa audiência. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Bom, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço e até breve. Tchau, tchau.